E aí a gente vai ler a partir do versículo 7. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Vai falar aqui esses versículos aqui falando sobre Deus é amor. E hoje a gente vai falar também que o amor, ele se entrega. Esse mês a gente viu que o amor veio morar aqui. Não veio apenas não mandou apenas um recado, não apenas mandou falar sobre. Ele mesmo veio morar aqui entre nós. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esse grande amor de Deus. A partir do versículo 7 de 1 João capítulo 4, tá? Eu queria convidar vocês a lerem comigo e se permitam que essa palavra entre no coração de vocês, permitam que esses versículos entrem na vida de vocês e que essa manhã Deus possa falar também para o seu coração, para cada um de nós. Amém? Então vamos começar lendo. Fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros. Eu quero ver junto com vocês também, tá? Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho único, unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor porque que Deus tem por nós. Deus é... E aquele que permanece no amor, permanece... E Deus permanece nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança. Pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. 18. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, desculpa, mas esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Por fim, eu queria convidar vocês ainda a ir para o livro de João agora. Vamos ler só isso agora, tá bom? João capítulo 1.
o versículo 1 e 5. 1 a 5. Acharam? 1 João? Então, o João capítulo 1. Vamos lá. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. E por fim agora, para a gente finalizar, vamos ler o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do Pai. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar agora, tá bom? Muito, muito bom. Não sei vocês, mas quando a gente está com fome, ou geralmente quando a gente está com fome, a gente não pensa em outra coisa a não ser saciar a fome da gente, né? Não sei vocês também, mas assim, quando a gente está com fome também gera um desespero na gente, uma necessidade de a gente querer ser preenchido. E a nossa prioridade é matar a nossa fome e a gente não está muito preocupado muito com o outro. Geralmente, no desespero. Ou seja, é o instinto humano da gente sobreviver e cuidar de nós mesmos, né? E se a gente perceber, a gente vive meio que numa cultura da satisfação, onde as pessoas estão mais preocupadas de serem satisfeitas do que se sacrificar. Sacrificar é uma palavra que as pessoas procuram rejeitar e está muito mais preocupada em querer se satisfazer, de achar satisfação. É ou não é? Não é assim? A gente está muito mais preocupado com com a satisfação do que, às vezes, com a gente se sacrificar. E a gente está muito mais preocupado, assim, o que é que eu ganho com isso? Que privilégio eu vou ter com isso aí? O que é que isso vai me acrescentar? O que é que isso vai ser bom para mim? E às vezes, até mesmo com Deus, é mais ou menos assim. Eu tenho um vazio dentro de mim que eu preciso preencher esse vazio com Deus. Ou seja, eu preciso que Deus... Eu estou com um quarto vazio dentro da minha casa e eu preciso preencher esse quarto vazio aqui porque está precisando de Deus. Então, o que é que Deus tem para me oferecer nesse quarto vazio? Deus preencheu o meu vazio, aquele espaço vazio, que eu estou cheio de várias outras coisas, mas eu tenho um espaço ainda que dá para Deus e eu quero preencher. Ou seja, sempre que a gente está pensando é no que pode satisfazer. No entanto, em contraste disso aí, Deus nos leva para um outro caminho oposto disso. Porque o amor, ele segue um outro caminho contrário. Embora que, às vezes, a gente pense que relacionamento e amor é sobre isso. É sobre o que é que eu vou ser feliz, o que é que eu vou ganhar com o outro, o que é que eu vou ganhar se eu me casar com fulano de tal, que benefícios eu vou ter com outra pessoa. Então, os relacionamentos, muitas vezes, a gente está baseado nisso. O que é que eu vou ganhar dos outros. Deus grandioso, maravilhoso, ele foi e ele é no caminho totalmente contrário desse nosso instinto humano. Deus não tinha necessidade de amar você, não tinha necessidade de fazer nada por nós. Deus simplesmente não precisava. No entanto, Deus, ele quis, olhou para nós e viu, há um povo que vive sem esperança. E Deus, por si só, se sentiu motivado, impelido a trazer esperança para nós. Deus também percebeu que nós vivíamos carentes de um Salvador. Ele quis. Da parte de Deus partiu. Ele nos amou e partiu dele querer fazer alguma coisa por nós e algo eterno. No Velho Testamento a gente sempre vê o povo levando sacrifícios e oferecendo a Deus. Mas Deus, no Novo Testamento, ele preferiu querer ter um sacrifício para oferecer pelo homem. Então Deus faz o caminho contrário da sua glória para o nosso encontro. E o amor, ele traz isso, ele traz a questão do sacrifício, de se doar, de se dar por cada um de nós. Então, enquanto o homem está procurando a satisfação, Deus está gritando, o amor está gritando em outra direção. Porque Deus vem para saciar a nossa necessidade.
Uma outra coisa também importante sobre o amor é que o amor, ele não é algo nas nuvens ou algo maravilhoso, aquele sentimento distante. Mas o amor, ele se revela. O amor, tem um preço a ser pago. Amar significa isso aí também, trazer um preço. A gente vê Deus pagando um preço por nós. A gente vê Maria, ela pagando o preço da sua reputação, como José pagando o preço do seu futuro por amor. A gente vê Deus dando o seu melhor por cada um de nós, dando o seu filho. Não é assim que a gente conhece esse versículo, né? Que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Em João ainda fala também dizendo assim que o amor de Deus se manifestou nisso, em que Ele deu para nós o seu Filho. Ele deu o seu melhor, Ele deu o seu presente para cada um de nós. E presente é isso, presente não é dar algo em troca, quando você paga algo em troca por um presente, isso não é presente, isso aí é uma compra. E o presente ele se torna muito mais valioso quando ele tem um preço por trás dele. Não de valor financeiro, mas do valor que foi dado em favor daquilo ali, daquele presente. Mas a gente se sente valorizado pelo presente. E foi isso que Deus fez, então, por cada um de nós. Deus deu o seu melhor por nós. Deus se entregar por nós, irmãos, é algo maravilhoso. Você não acha? Deus se dá por você. Deus se entregar por você. Deus dá a sua vida por nós. Quanto mais talento a gente tem, mais a gente às vezes gosta de apresentar nossos talentos. Porque quem sabe, as pessoas vendo nossos talentos, nossos dons, elas ficam impressionadas. E quem sabe elas dão algum valor para a gente e a gente se sente valorizado pelos nossos talentos. É meio que assim, a gente vai querer mostrar nossos talentos para meio que a gente subir no pódio. Para ser visto pelas pessoas. O nosso Deus, tão cheio de talentos e tão poderoso Deus, Ele fez o caminho contrário. Ele desceu as escadas dos céus. E se tornou na forma bem humilde. E mesmo Ele sendo Deus, Ele não usou os privilégios de Deus para viver aqui na terra. Mas Ele se fez parecidozinho com a gente, como um homem. E frágil. Porque o amor de Deus, Ele não se ufana, Ele não se vangloria, Ele não se ensoberbece. Mas Ele se esvazia pelas pessoas. Porque o amor, todo amor forte, persistente, que dura com o tempo, ele passa por provas. E o preço que a gente está disposto a pagar por ele vai dizer a intensidade desse amor e o quanto esse amor é duradouro. Deus pagou um preço por nós. Ele deixou o seu melhor, deixou a sua glória, desceu o degrau. Mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Quando para ele merecia um trono, ele preferiu descer e lavar os pés da gente. Por que ele fez isso? Por amor. Onde ele tinha toda a sua glória, ele preferiu andar nos caminhos que muitas vezes a gente preferia não andar perto. Porque é mais ou menos assim. A gente gosta de amar, a gente ama, nós seres humanos, nós amamos as pessoas. Em especial, a gente ama muito mais aquelas pessoas que estão longe de nós. É bom amar as pessoas que estão longe de nós, não é? É muito bom. Porque as pessoas são educadas conosco, as pessoas falam bem, as pessoas nos elogiam, as pessoas não veem as nossas fragilidades. Então, mandar cartão de mensagem para as pessoas é bom, mandar presentes para as pessoas é bom, e que a gente deve continuar fazendo isso aí, tá? Não vamos ser também tão lixa grossa não, que não faz nada disso não. Isso pelo menos é bom, a gente deve fazer isso aí. Só que, muitas vezes, a gente evita as pessoas se aproximarem muito de nós. E nós evitamos também nos aproximar muitas outras pessoas para que as pessoas não vejam as nossas fragilidades e as nossas debilidades.
Deus ele poderia muito bem estar bem distante de nós, porque é mais cômodo. No entanto, Deus, sabendo do nosso caos e sabendo das nossas fragilidades, ele preferiu descer sua glória e viver aqui entre nós. Viver entre pessoas frágeis, pessoas pecadoras, e ele não fugiu de nós, mas pelo contrário, ele se aproximou. Esse é o desafio do amor, o amor de perto. É mais ou menos quando a gente namora, se encontra períodos durante a semana, faz atividades legais, é muito bom. Quando a gente passa a conviver com o outro, a gente consegue descobrir e ver coisas que às vezes nem os pais nossos sabiam, nem os pais do outro cônjuge sabiam também, mas a intimidade a gente começa a descobrir e ver fragilidades do outro. É onde o nosso amor começa a ser provado. Deus, ele se aproximou de nós. Nós podemos também, até mesmo como igreja, a gente viver um relacionamento que a gente vai para o culto, vê os irmãos, dá glória a Deus, canta o Senhor, dá apertinho de mão e vai embora. Ou a gente pode escolher também viver numa comunidade em que a gente toma risco de se expor e as pessoas conhecerem nossas fragilidades, mas, no entanto, a gente também começa a experimentar amor verdadeiro e amor real das pessoas sabendo das nossas debilidades, mesmo assim a gente sendo amado e a gente não precisa esconder quem nós somos. Foi assim que Jesus fez. Jesus veio, e veio não para os que eram saudáveis, mas veio para os que eram frágeis, a fim de acolher a cada um daqueles. Porque o amor conhece a fragilidade do outro, mas ainda assim está disposto a se sacrificar e amar o outro, sabendo quem ele é. Porque a melhor coisa é você ser amado do jeito que você é. Não preciso esconder, não preciso usar máscaras para as pessoas me amarem. Porque o amor de Deus maravilhoso é isso. É Deus olhar para nós e dizer assim, eu sei que você é pecador, eu sei que você não presta, mas eu lhe amo. Eu venho aqui na terra para dar minha vida por você. Porque o amor de Jesus é Jesus olhando para cada um de nós. E foi isso que ele fez, isso que nos inspira. Ele sabia que todas aquelas pessoas, até mesmo as pessoas que estavam fazendo aquilo com ele, ele olhou para o pai e falou assim, ele podia orar para o pai e dizer assim, pai, me livra dessa terra aqui, me livra disso aqui, me livra desse povo, que não aguento mais esse povo aqui, esse povo fariseu, hipócrita, pessoa que eu passei 3 anos dedicando minha vida aqui, agora estão brigando na mesa para quem vai sentar comigo na mesa, estão muito mais preocupados com posição do que qualquer outra coisa. Se eu estou cansado de pessoas que veio aqui me trair, eu estou cansado disso, aquilo, me livra dessa terra, que não tem jeito aqui nessa terra. Dediquei para pelo menos 12 pessoas, essas 12 pessoas, estão tudo aí, ó. Um negou, um está me negando, outro está fugindo, está todo mundo se escondendo, me livra disso aqui. Como alguns disseram isso para ele, pede para que te livre. No entanto, o amor é tão grande de Jesus por cada um de nós que ele falou assim, pai, perdoa esse povo, porque eles não sabem. Porque o amor é sobre isso. E esse amor de Deus é tão grande que ainda grita alto no nosso coração e fala para os nossos corações e muda a nossa história. Porque a nossa vontade também é satisfazer o nosso desejo, assim como a fome. A gente está pensando muito mais em nós, desejo, Senhor, eu estou com fome, eu estou sendo injustiçado, eu estou isso aqui, estou passando por dificuldade. Olha para a minha situação. Mas quando a gente é preenchido pelo amor de Jesus, a gente fala, Senhor, perdoa também eles também. Porque o Senhor está me perdoando. Porque o Senhor está me enchendo desse amor. Esse amor, ele se entrega. Porque a raiz do amor de Deus em nós é sobre isso. Por isso que João é bem ousado e catuca a gente e diz assim, se você diz que ama a Deus e não ama a pessoa que está perto de você, desculpa, mas tinha uma coisa errada. A Bíblia é mais forte, ela fala mentiroso. Porque quando a gente é preenchido, a gente deixa que o amor de Deus tome lugar no nosso coração. A gente vai ser ousado para amar o próximo como a nós mesmos. A gente vai crescer nesse amor e se fortalecer nesse amor. Isso é real. Isso, irmãos, do amor de Deus. Isso não é uma utopia, porque Jesus viveu esse amor e esse amor veio morar dentro de você. Esse amor está dentro de você. O que você precisa, às vezes, é abrir o coração. É cavar, porque esse amor está dentro de você. É que, às vezes, vem tanta coisa dentro de nós que vai afogando esse amor e a gente não percebe a dimensão do amor que está dentro de nós, capaz de extravasar esse amor até para quem fez tanta coisa pela gente.
Porque é o amor de Deus. E isso não é você, não. Não se vanglorie, não. Não pense que é você que é bonzinho, não. É o amor de Deus dentro de você. Extravasando, crescendo. Dê glória completamente a Ele. Esse amor, né, ele segue esse caminho de vir esvaziar a gente. Sabe? Às vezes a gente fala assim, eu tenho um vazio dentro de mim que precisa ser preenchido por Deus. E esse vazio que às vezes a gente tem é mais ou menos um vazio como se fosse um quarto dentro de mim. Eu tenho todas as minhas salas, várias coisas estão preenchidas na minha vida. Mas eu tenho um vazio ainda dentro de mim, eu quero que Deus preencha. Sabe o que Deus quer fazer na sua vida? Ele não quer preencher seu vazio, não. Deus quer esvaziar você, para Ele preencher completamente você. Porque Deus não está... O interesse de Deus não é apenas vir satisfazer a sua fome, a sua necessidade ali particular de alguma coisa. O que Deus quer fazer é esvaziar você. Para encher você completamente do amor. Se permita Deus entrar em áreas da sua vida que você nem imagina, mas quebrantar para Ele lhe encher completamente. Para todo o seu ser preenchido com Deus, com Jesus, com esse amor que é capaz de transformar a gente, de quebrantar a gente, de fazer de nós um novo vaso para glorificar a Deus. Um vaso que as pessoas nem imaginam. E a gente nem imagina que é capaz. Mas Deus é capaz de transformar a sua vida. Deus é capaz de fazer o que o psicólogo não faz. Deus é capaz. É bom. Não desmereço. É importante ter mentoria, a gente conversar. Mas a gente precisa bem crer no poder desse evangelho, no poder desse amor. Nesse melhor presente que Deus deu para nós. Foi Jesus Cristo. Sabe? E é um presente que não é barato, é caro. Porque Deus deu o seu melhor. Assim como as pessoas faziam, levavam o seu melhor para dar para Deus no Velho Testamento, que era pegar o seu melhor. Alguns que podiam dar um bezerro davam, os que podiam dar o boi, que podiam dar ovelhas, o que podia dar uma pomba, mas cada um procurava dar o seu melhor. Conforme suas posses, dava o que era melhor para Deus. Isso era no Velho Testamento. Era o homem dando para Deus. No Novo Testamento a gente vê Deus dando o seu melhor por nós. E Deus deu o melhor cordeiro. Deus deu Jesus Cristo. Porque de Jesus estava a nossa esperança. Quando Deus olhou e fez, esse povo está sem esperança. Eles precisam ter algo a quem se apegar. Não é a tábua de salvação. Precisa de qualquer coisa. Porque Jesus não é qualquer coisa. Jesus é o Filho de Deus. É o próprio Deus. Eu sei que é mais ou menos assim como a gente viu na mensagem quando Deus é luz. Que se o sol aparecesse aqui entre nós, o sol é muito bom, mas se aparecesse entre nós, acabava com a gente. Aí se o sol falou assim, eu sei que eles estão nas trevas, eles precisam de luz. Eu vou me aparecer com eles como uma vela, frágil como uma vela. Mas tendo ali o sol. Algumas pessoas iam desprezar. Eu não quero uma vela, eu quero um sol. É como as pessoas olharem para Jesus e dizem, mas isso é só Jesus, eu queria era Deus aqui na terra. Como se a gente aguentasse Deus. Mas para nós não é apenas uma vela. Para nós não é apenas um homem, não é apenas um bebê. É o Filho de Deus. É o amor de Deus sendo revelado a nós e vindo morar aqui e querendo morar no nosso coração. Não para preencher um vazio, preencher um quarto, mas para encher a nossa vida, nos esvaziar. E a gente usa aquele princípio do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro se a gente vai perder nossa alma. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque Deus estava disposto a pagar um preço por nós. O quanto nós estamos dispostos a querer pagar por Deus? O que a gente está preocupado, não. Eu estou preocupado com minhas necessidades. Eu preciso que Deus preencha, porque eu preciso que Deus preencha isso aqui na minha vida. Ou eu estou disposto a me esvaziar e pagar um preço por Deus. Não, eu vou para a igreja porque eu quero que a igreja encha e corresponda às minhas necessidades. Mas o quanto você está disposto a dar por Deus também? O quanto você está disposto para dar pela sua comunidade? Ou você está apenas na igreja, eu quero... Tipo shopping, tipo crente consumidor. Eu quero ser preenchido, eu quero que preencham o que eu preciso. Deus está dizendo, eu dei por você, o que você quer dar por mim? O que você está disposto? Está disposto a dar sua vida, abrir seu coração, ou apenas dar algumas coisas para mim? Ou apenas o quarto especial reservado para mim? O amor, ele se entrega. Deus se entregou por mim e por você. E hoje ele está pedindo também para a gente se entregar pelos nossos irmãos. Assim como ele deu a sua vida por nós, João 4, lindo e maravilhoso, Deus está dizendo, assim a gente também deve dar a vida pelos nossos irmãos. E não é aquele irmão da fotografia, não. É aquele irmão que você passa a conviver com ele, que começa a conhecer as debilidades e a fragilidade dele. O quanto você está disposto a dedicar tempo de ouvir, de andar junto. O quanto você está disposto a
discipular e ser discipulado, o quanto você está disposto a viver junto em comunidade, se arriscando, de tropeçar um no outro, de ser tropeçado, dele pisar seu pé. Verdade. Mas, em Jesus esse amor cresce. Em Jesus a gente amplia o nosso coração, porque a gente começa a ter paciência, assim como a gente estudou em Tessalonicenses capítulo 5. Falar com firmeza com alguns que estão se desviando, ou estão fora do propósito. Com outros que estão fracos, a gente ser o chão ali para sustentar. Honrar quem merece de honra, liderança. E com todos sermos pacientes. Com todos a gente exercer amor e desenvolver amor. E esse amor também entra na nossa casa. Porque é justamente na nossa casa onde a nossa maneira de falar revela o nosso nível também de crescimento com os nossos. Porque esse amor que Deus quer dar para nós é o amor de perto. E não o amor de longe. E aí Deus fala para nós profundamente e fala para você nessa manhã. É para doer no nosso coração. No nosso osso, quando Deus fala assim. Você diz que me ama. Que está longe. Deus invisível. Que ninguém viu. Mas o quanto você ama as pessoas que você vê. Próximo. Na sua casa. Que você sabe a mania. Desde a hora que acorda a hora que dorme. As portas que deixa aberta, a gaveta, as coisas assim. As picuinhazinhas. E aí Deus nos convida a gente manifestar o nosso amor por Deus em nossa casa, com os nossos parentes, com as pessoas próximas a nós. E eu sei que isso mexe com todos nós, comigo também. Mexe com a gente. Mas é importante mexer com a gente, afinal a gente quer que Deus mude a nossa vida ou não? A gente quer que Deus entre apenas em um quarto nosso ou que entre na nossa história? Não se culpe não é só você não. Todo mundo é assim. Pelo menos a maioria. Em graus diferentes. Tem uns que estão mais amaleáveis dentro de casa, outros que estão meio ariscos. Mas Deus está dando oportunidade para cada um de nós. Para que esse amor vá para a nossa casa. Para que esse amor de Deus, que você ama a Deus, ele se materialize no seu relacionamento com as pessoas. A maturidade. Deus falou para nós em uma outra série anterior que a nossa maturidade espiritual, ela não é medida pelo tempo que a gente tem individual de comunhão apenas com Deus. Mas ela se revela, nosso nível de maturidade, no tipo de relacionamento que a gente tem com as pessoas próximas a nós. Se o tempo todo a gente está se protegendo, se escondendo, se evitando que as pessoas conheçam a gente, ou a gente se permite as pessoas chegarem a nós e nós a chegarmos a ela. Porque o amor, ele se entrega. Deus se entregou por nós. E Deus nos convida, quando ele fala assim, ir e fazer discípulo, é você se arriscar. Porque não é ser professor de alguém. É você se permitir andar com outra pessoa. E aí é aprender a amar uns aos outros. E é sobre isso que Deus está chamando cada um de nós. Porque Deus não veio apenas aqui, mandou um recado e foi embora. Mas Deus veio morar entre nós. O amor veio morar entre nós. O amor veio e se entregou entre nós. Se entregou. Porque o amor se entrega. E é isso que Deus chama cada um de nós. A sua entrega. O quanto você está disposto, o quanto você está disposto, o quanto você está disposto, o quanto você está disposto a entregar-se por Ele. O quanto a sua vida você está disposto a entregar para Jesus. Um quarto? Uma parte da sua vida, uma parcela? Ou você está disposto a dizer, Senhor, eu quero entregar toda a minha vida a Ti. Não sei como, mas eu quero que Tu permeie toda a minha história, toda a minha vida. Não quero apenas receber, não quero apenas que eu preencha o meu vazio, mas eu quero me derramar também por Ti. O Evangelho vai ser sempre sobre isso. Sobre a gente se derramar, sobre a gente servir. Não é sobre o quanto a gente consegue subir degraus da nossa maturidade, crescimento espiritual, individual. Mas o quanto a gente consegue descer do nosso degrau para lavar os pés dos irmãos, para a gente servir os irmãos, para a gente se entregar, para a gente encorajar, para a gente levar os outros também para Jesus. Isso não é se diminuir, tá? Não é sobre se diminuir. Não é sobre você se desvalorizar. Não é sobre isso. É sobre você achar o seu propósito em Deus. Sabe? É sobre você crescer junto com os nossos irmãos.
tá? É mexer com a nossa zona de conforto. Porque o amor faz isso, ele mexe com a nossa zona de conforto. Ele tira a gente de uma zona ali de conforto. Nos leva para um outro patamar superior. Vamos ficar em pé. Queria que você fechasse seus olhos para, enquanto eu ministrasse, você aproveita também para fazer sua oração, para considerar ao Senhor. Primeira coisa que eu queria que você considerasse é sobre a questão da sua satisfação. Eu queria que você considerasse essas duas palavras, satisfação e sacrifício. Na sua vida cristã, o que tem sido sua prioridade? Saciar as suas necessidades? É a sua satisfação? Ou é você também se sacrificar por Jesus e pelas pessoas que Deus confiou e pelos irmãos? Nessa manhã, sobre sua zona de conforto, o que é que Jesus está pedindo a você? O que é que Ele está pedindo que você entregue para Ele? Sua vida? Deixar alguma coisa? Orgulho? O que Ele está pedindo a você é seu tempo? Ele está pedindo a você recursos? Que você precisa entregar. Que desafio Deus está propondo para você essa semana? Que atitude você deve tomar essa semana? Que a quem você precisa demonstrar amor de maneira oculta, sem querer receber glória ou receber recompensa, mas que Deus está tocando no seu coração. Que você precisa trazer esse amor de Deus para a terra, para perto de você nos seus relacionamentos. Que precisa. O que Deus falou para você essa manhã? Coloca diante dele. Entrega a ele. Eu queria que você estendesse as suas mãos agora, viradas para cima. Considere como se estivesse nas suas mãos aí todas as suas coisas. As coisas que são importantes para você. Famílias, seus recursos financeiros, suas posses, seu conhecimento, suas habilidades, tudo aí que está na sua mão. Todas essas coisas que você carrega, que você sustenta ela. Eu queria que você oferecesse a Deus e queria que você comparasse com Jesus e dissesse: Senhor, eu estou disposto a entregar todas essas coisas. Estou disposto a derramar todas essas coisas porque o Senhor é superior. Todas essas coisas como nada porque o Senhor é melhor. Se você tem esse sentimento de considerar Jesus como maior do que tudo, eu queria que você emborcasse a mão como dizendo assim: eu derramo. Eu sacrifício, eu entrego como sacrifício. Eu não quero sustentar essas coisas, mas eu quero derramar. Se Deus, você virasse a mão como se estivesse jogando para fora todas essas coisas e assim: Senhor, eu me esvazio. Eu esvazio a minha mão. Eu entrego a Ti, Senhor, todas essas coisas. Vira sua mão para baixo, esvaziando, deixando ir embora todas essas coisas. Para que Jesus preencha não apenas um vazio da sua vida, mas preencha a sua vida. Que esse amor encha a sua pessoa. Querido Senhor, muito obrigado porque esse amor veio a essa terra. Esse amor se manifestou em Jesus Cristo. E Jesus para nós não é apenas um menino, não é apenas um homem, mas é Deus conosco, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. Para nós, Jesus Cristo é a nossa esperança. Para nós, Jesus Cristo é o amor que vem nos esvaziar e a quem nós nos entregamos. Jesus para nós é o nosso tudo, Jesus para nós é a nossa cura. Jesus é a nossa esperança que desce para nós e nós recebemos e queremos viver para Ti, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, abençoe você grandemente com o amor de Jesus. Vamos sentar em pequenos grupos agora e compartilhar. Tá bom? Compartilhe o que Jesus falou para você essa manhã. Amém.